Neste programa, o Culto Circuito recebe o diretor e professor José Luiz Ribeiro para falar sobre os 50 anos do Grupo de Teatro Divulgação, o núcleo de pesquisa, ensino e extensão em artes cênicas. Zé Luiz, seja bem-vindo ao programa Culto Circuito e, antes de qualquer coisa, parabéns pelos 50 anos do Grupo de Divulgação, né? São 50 anos de história, 50 anos de arte, no Brasil e em Juiz de Fora principalmente, né? Zé Luiz, conta pra gente como é que tudo começou, Zé Luiz, há 50 anos atrás. Em meu lugar, eu agradeço por estar aqui. Há 50 anos atrás, a gente era jovem, eu já fui jovem, e em 1966, um grupo de estudantes de jornalismo na Faculdade de Filosofia e Letras se reunia para estudar teatro, porque a gente achava que o jornalista precisava. Naquela época, os cadernos de cultura eram mais grossos do que os de hoje, que têm apenas 6 páginas. E a gente achava que devia se preparar. Então, reuniu para discutir cinema, teatro, e de repente o teatro se avolumou no trabalho. E a faculdade começou a pedir ajuda, porque tinha muita semana de letras, tinha semana de história e tudo, e eles pediram que a gente fizesse alguma coisa. E foi na semana do folclore do professor Wilson Lima Bastos que nós fizemos um trabalho que era Morte e Vida Severina. E anteriormente nós... Foi a primeira peça? Não, a primeira peça, Amor Inverso Canção. O Divulgação de 1966. Ela foi apresentada no dia 7 de julho de 1966, na Semana do Laticinista do Instituto Cândido Tostes. O professor Délio nos convidou e a gente foi lá e apresentou. Depois a gente voltou e apresentou no DA. O DA hoje é a Casa de Cultura. O DA era um salãozinho pequeno e ali a gente apresentou. Amor Inverso e Canção. Ele possuía poemas de Pablo Neruda, Garcia Lorca, Brecht, uma série de poetas. E naquela época todo mundo tocava violão, né? Como hoje o pessoal toca guitarra, e se cantava. Era o tempo da bossa nova, era o tempo que se lutava contra a ditadura que estava chegando. E dali a gente se encontrava todos os sábados e começamos a ler peças. E dessas peças que a gente foi sendo encomendado, a gente fez o Morte e Vida Severina para o professor Wilson. O ano seguinte a gente fez Cancioneiro de Lampião, que foi um espetáculo que a gente já repetiu ele depois mais 2 vezes, porque ele fez parte da Barca da Cultura em 1974. Né? O Pascoal Camargo fez um projeto e nós saímos apresentando o Cancioneiro em cima de uma barca, junto com o Balé Estágio, com a Orquestra da Casa do Estudante do Brasil, de Pirapora até Juazeiro e de Juazeiro até Belém do Pará, apresentando depois em cima de caminhão, onde tivesse teatro todo. Cancioneiro de Lampião nos deu muitos prêmios e aí a gente começou a trabalhar fazendo apresentações. Hoje nós temos quase 200 peças montadas. Foi a consolidação do grupo, isso, né? E você pode encontrar no nosso site, que é Divulgacal. Você encontra tudo lá, todos os programas, todas as fotos, tem 15 fotos cada um. E a partir de 85, quando a gente começa a filmar, a gente tem 1 minuto e meio de cada peça para dar um gostinho do que era aquilo. Uma curiosidade minha, por que divulgação? De onde surgiu esse nome, né, do Grupo Divulgação, que permanece durante 50 anos, né? Porque como a gente gostava muito de poesia, a gente naquela época tinha aquele negócio, jovem, vamos levar as coisas para o povo, como se o povo não tivesse uma cultura mais forte do que a gente. Mas a gente gostava muito de Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, então os espetáculos, a gente tinha muito poema. Então eu disse assim, vamos divulgar essa arte para o povo e principalmente para os estudantes. A divulgação nasce com o objetivo de fazer as peças de dramaturgia importante para que os estudantes pudessem tomar contato. E a gente fez Édipo Rei, a gente fez Eletra de Sófocles, a gente fez todos os grandes russos, Gorky, Gogol, justamente para divulgar o teatro, a cultura, a poesia e a música.
E daí o nome divulgação, foi sugerido inclusive pela Malu, que dá um conflito para a gente, porque hoje divulgação está em tudo quanto é lugar, e ele ficou. Porque o nosso nome divulgação é um nome fantasia, porque a bem da verdade o nosso registro é Centro de Estudos Teatrais. Zé Luiz, vocês nasceram 2 anos antes de 68, que é o ano que é considerado o ano que ainda não acabou. Né? Uma época que o Brasil vivia grandes turbulências políticas, sociais, num grande período da ditadura. Como é que era fazer teatro naquela época, com a ditadura censurando praticamente tudo nesse Brasil? Até 68, havia no Brasil inteiro uma forma de luta em que a gente conseguia falar, você vê liberdade, liberdade, todos esses espetáculos, porque os universitários sabiam do que estava falando. Em 13 de março de 1968, entra o AI-5. E o AI-5 pega a gente fazendo justamente Eletra, de Sófocles, que terminava com os versos: bravos filhos de Agamenon, quanto males suportaste por amor à liberdade, ele enfim recuperada graças à bravura vossa. E foi essa peça que o censor na época era o Silvio, né? Que não, a bem da verdade não eram censores, eram os delegados da Polícia Federal que recebiam esse impacto. Devia ser um porre para eles e ver, todo dia eles chegavam com o livrinho debaixo do braço para ver se os atores estavam mudando o texto. Só que aquilo era do texto, liberdade, só que quando falava a palavra liberdade, a gente batia tudo quanto era tambor, tudo quanto era prato. E o povo sabia do que a gente estava falando. Porque, num certo sentido, eu acho que o teatro, a comunicação, isso é igual água na laje, não há censura que segure quando a arte quer mostrar. E se você pega esses primeiros anos de divulgação, você vai ver que nós fazíamos textos que a gente jurava para a censura que não tinha nada. Em 1972, a gente faz um espetáculo que inaugurou o Fórum da Cultura. A ditadura era o período Médici, que era o período mais pesado, forte, né? O período no início da década de 70, né? O que eles fizeram? Eles resolveram comemorar a Semana de Arte Moderna. Então eles fizeram uma grande campanha, independência nas letras e nas artes. Puxa, mas nos deram de bandeja uma piada pronta. A Morte era um espetáculo virulento e eles não podiam proibir Oswald de Andrade. Eram 3 quadros, o segundo quadro era o país da gramática. E a gramática era o país da censura, pode fazer isso, pode fazer aquilo, não é? Escreve-se assim, não muda nada. E o último ato, que era o país da anestesia, que se passava num cemitério, nós transformamos num grande programa de auditório igual ao do Silvio Santos da época. O povo adorou, entendeu, fizemos um sucesso danado e tivemos a TFP dentro da nossa sala tentando gravar, que deu uma confusão danada, porque as meninas tinham um espetáculo, elas desciam para a plateia, elas pegaram o gravador do cara e o gravador ficou correndo numa casa super cheia, porque naquela época no fórum cabia 240, a gente punha 400 pessoas, porque ocupava todos os lugares. E ao final do espetáculo, chegou o cara com a polícia porque tinha sido roubado com o gravador. Nada, o gravador, quando chegou lá, nós desgravamos tudo. Não, está aqui. É porque o espetáculo não pode ser gravado. Mais uma vez a censura, né? A censura chegou, mas a gente Vocês já tiveram alguma obra bloqueada, censurada Diário de um pela Louco, ditadura? Na hora da estreia. Espetáculo com o público já sentando na cadeira, chegou a Polícia Federal, não tinha um japonês na época, e nós recebemos esse espetáculo não pode ser encenado. Foi um inferno na nossa vida, porque foi a forma que a censura depois descobriu que, em vez de proibir, ela acabava com o empresário, ela deixava ensaiar. Isso aconteceu com Calabar, aconteceu com um monte de peça. Eles deixavam, não, vai sair. Quando chegava na hora, eles proibiam. O cara já tinha investido tudo.
Todo o dinheiro do cara estava ali. Então, o que aconteceu? Ele começava a matar. Você vê que a questão do cinema, todo o pessoal técnico foi para se pôr no chanchada, porque o cara tinha que sobreviver. Mas não podia fazer mais Deus e o Diabo na Terra do Sol. Né? Exatamente, então, pela censura, né? Pela foram censura. As alternativas, né, das artes naquela época. Isso aí a pessoa parou. Mas o teatro podia falar de formas diferentes. Então, Beijo no Asfalto, por exemplo, que trata... Que foi uma peça extremamente polêmica na época. Polêmica, né? Mas que fala o quê? Do Amado Ribeiro, que é o jornalismo. Então, a gente discutia isso. Então, muitas vezes, por quê? Uma peça, você pega o Shakespeare, ele tem várias leituras. E você... Agora, nós acabamos de fazer Romeu e Julieta. Você vai falar, Romeu e Julieta... Não, Romeu e Julieta... Central, você tem os Capuletos, todos de vermelho, e os Montecos, todos de azul. Uma cidade se matando. O retrato do país, do jeito que estava. Se a pessoa é de um determinado partido, tem que matar o do outro. Não pode ser isso? Como é que você vai falar de tolerância? Você vê que loucura do cara pegar um caminhão e sair pegando o pessoal que está comemorando a queda da Bastilha, mata 70 pessoas. É hora se repensar o momento. E o teatro foi feito para unir os homens, não para separá-los. Zé Luiz, vamos dar uma pequena parada, nós voltamos já para conversar mais um pouquinho sobre os 50 anos do Grupo Divulgação. Até já.